A Noite Oficial dos OVNIs é um dos mais famosos casos de OVNIs ocorridos no Brasil. Desde o seu acontecimento em 19 de maio de 1986, gera debates entre pesquisadores. O primeiro e até hoje único livro dedicado ao episódio é A Noite Oficial dos UFOs no Brasil, de Jackson Luiz Camargo, publicado em 2021. Como quase toda obra pioneira, não é definitiva. Nem foi essa, acreditamos, a intenção do autor, tanto que ele já anunciou a elaboração de um novo livro com atualizações. Não sabemos se todas as afirmações do volume original serão mantidas, porém comentaremos algumas que ocasionaram controvérsias, em maior ou menor grau. Na contracapa do livro, pode-se ler que a Noite Oficial dos UFOs no Brasil não tem paralelo na história em nenhum lugar do mundo. Mas desde o início, foi sim apontado paralelo com outro caso, sucedido nos Estados Unidos em 1952. O jornalista Jorge Luiz Calife, no artigo A Noite dos OVNIs em Washington, publicado na edição do Jornal do Brasil de 23 de maio de 1986, escreveu que o episódio ocorrido na noite de segunda-feira, quando OVNIs saturaram as telas de radar do controle do tráfego aéreo do Sindacta, sendo perseguidos por caças da FAB, só encontra paralelo na célebre Noite dos OVNIs sobre Washington, em 26 e 27 de julho de 1952. Noite que provocou a preocupação do então presidente Truman, explicações meio embaraçadas da Força Aérea Americana, e passou a ser reproduzida em praticamente todos os livros sobre o assunto. De fato, tanto a Noite dos OVNIs no Brasil quanto a dos Estados Unidos são, no geral, bastante semelhantes. Há, em ambas, o surgimento de plots nos radares de controladores de tráfego aéreo, a visualização de luzes estranhas no céu, tanto por pilotos quanto por testemunhas em terra, e a decolagem de caças para tentar interceptar OVNIs. Por isso, julgamos que, ao menos nos aspectos gerais, a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil pode sim ser comparada à Noite dos OVNIs em Washington. Outra afirmação comum de Luiz Camargo, bastante presente, aliás, nos anúncios de divulgação do livro de 2021, é que a Noite Oficial dos OVNIs é o caso ufológico mais bem testemunhado da ufologia mundial. Isso não parece ser verdadeiro. Primeiro, porque esse tipo de contagem é muito difícil de ser feita. Segundo, porque o número de testemunhas de eventos como esse não costuma ser preciso. Terceiro, porque nem todo testemunho prestado é válido ou resiste a uma investigação rigorosa. Quarto, porque há diversos episódios em outros países bastante similares à Noite Oficial, também amplamente testemunhados, como o incidente Mantle de 1948, o próprio incidente de Washington de 1952 e o incidente de Teherã de 1976. E quinto, porque a onda belga, ocorrida de 1989 a 1991, possui ao menos duas noites que praticamente igualam, se não excedem consideravelmente, o número de avistamentos conhecidos ou até estimados da noite oficial. O hoje major-general aposentado Wilfried de Brouwer, que investigou a onda belga quando coronel, em um texto para o livro da jornalista Leslie Kean intitulado UFOs, OVNIs, militares, pilotos e o governo abrem um jogo, publicado no Brasil em 2011, escreveu: um total de 70 avistamentos relatados em 29 de novembro de 1989 foram completamente investigados e nenhum desses avistamentos poderia ser explicado por tecnologia convencional. Considerando que aproximadamente uma pessoa em 10 esforçou-se para relatar sua experiência, a equipe de investigadores e eu estimamos que mais de 1.500 pessoas devem ter visto o fenômeno em mais de 70 locais, de diferentes ângulos, durante aquela tarde e noite. O clímax da onda belga, no entanto, aconteceu da noite do dia 30 à madrugada de 31 de março de 1990, quando objetos desconhecidos foram captados em radar, perseguidos por dois caças F-16 e testemunhados por cerca de 13.500 pessoas em terra, das quais 2.600 chegaram a escrever relatos desses avistamentos, conforme um artigo do Sunday Express de 17 de setembro de 1995. Tal documentação consta hoje dos arquivos da Société Belge d'Études de Phénomènes Spatiaux, a SOBEPS. Portanto, a nosso ver,
Diríamos ser, em princípio, a onda belga, em particular a noite de 30 para 31 de março de 1990, o caso mais bem testemunhado da ufologia mundial. Contudo, voltamos a dizer, muitos desses avistamentos relatados, quando devidamente investigados, revelaram-se observações de aeronaves, estrelas, planetas, satélites. Certamente os mesmos equívocos podem e devem haver se dado com a noite oficial brasileira. Aliás, é surpreendente que, com tantos milhares de testemunhas, quase inexistam fotografias dos OVNIs, tanto da noite brasileira como da belga. No livro A Noite Oficial dos UFOs no Brasil, Camargo data um episódio de perseguição de OVNIs por caças do Uruguai como havendo ocorrido no mesmo dia da noite oficial, escorado numa entrevista do coronel Ariel Sanches Rios, da Força Aérea Uruguaia, publicada em 2012 na revista UFO. Nas palavras do coronel, o episódio mais impactante que tivemos foram perseguições de aviões de combate uruguaios a objetos voadores não identificados, especialmente uma, ocorrida em 1986. Duas aeronaves militares tentaram interceptar um UFO que cortava o espaço aéreo do país sem autorização e sem identificação. Creio que no mesmo ano e mês em que em seu país se deu a chamada Noite Oficial dos UFOs no Brasil, em 19 de maio de 1986. Mas perguntado se os episódios brasileiro e uruguaio estariam interligados, Rios respondeu: tenho que verificar a data em nossos documentos, mas é possível. A despeito da incerteza da data, Camargo vem propondo a mudança da nomenclatura da Noite Oficial dos OVNIs no Brasil para a Noite Oficial dos OVNIs na América Latina. Equivoca-se, contudo. Questionado por nós acerca da data precisa do episódio uruguaio, o coronel Sanches Rios informou que o mesmo aconteceu em 23 de julho de 1986. Portanto, sem relação com a noite brasileira. Por fim, Jackson Luiz Camargo afirma que os OVNIs da noite oficial podiam locomover-se a Mach 15, isto é, a 15 vezes a velocidade do som, baseado nas impressões do aviador Armindo Souza Viriato de Freitas, um dos pilotos da Força Aérea Brasileira que perseguiu os OVNIs em 1986 e prestou tal declaração ao programa Globo Repórter, da Rede Globo, em 1993. Não dizemos que não. Quem somos nós para dizer que velocidade um OVNI pode ou não atingir? Mas sim que tal afirmação não está provada, pois os radares da época, e mesmo os de hoje, não são calibrados para mensurar velocidades hipersônicas. Pois se a tal velocidade Mach 15 houvesse sido realmente constatada, isso constaria do relatório produzido pela aeronáutica acerca dos acontecimentos. Porém, no documento lê-se apenas que os OVNIs variavam as suas velocidades da gama subsônica à supersônica, não hipersônica. Lembrando que a gama hipersônica se inicia a partir de Mach 5. O objetivo deste vídeo foi mostrar diferentes pontos de vista e, na medida do possível, esclarecer algumas questões pertinentes à noite oficial. Não nos achamos donos da verdade, nem temos quaisquer rusgas com o autor do livro ora comentado. Apresentamos nossas conclusões e descobertas e acreditamos no debate saudável para o avanço do estudo do fenômeno ovniológico.